Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar aqui nesta noite, conhecendo mais um povo, mais uma igreja que está aqui preparada. Nós temos que estar preparados, igreja, porque nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores nessa noite. Mas o Senhor Jesus, Ele disse que voltaria e Ele vai voltar. Vai ser um piscar de olhos, aleluia. E pode ser agora. Pode ser agora, nesta hora, neste momento, enquanto nós estamos aqui adorando. Por isso é necessário estarmos preparados. Eu quero agradecer em nome de Jesus a missionária Andresa, mulher de Deus, como já foi falado aqui nesta noite. Eu glorifico a Deus, mulher de Deus, pela sua vida. Eu encontrei com ela uns tempos atrás, lá na praça. Eu ainda estava em tratamento. Eu vou falar aqui, sobre, o que eu passei, o processo no ano passado. E eu encontrei com essa mulher de Deus, foi um mistério lá na praça. Aleluia. E eu, conhecendo ela hoje, aqui, sentindo, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, eu acredito que é a primeira de muitas, para a glória do nome do Senhor. Mas é uma mulher que realmente ela dá lugar, não é só dentro das quatro paredes, mas lá fora também. E ela me entregou de Deus, e aí a gente nos preocupou com quem estava, à nossa volta. Nós nos demos um abraço cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Foi glorioso, aleluia. Eu estava com o meu coração ansioso para um dia estar aqui na igreja dela. Quero agradecer a confiança também do pastor Marcelo. Deus continue abençoando a vida de vocês, esse ministério, essa igreja, a família, em nome de Jesus. Cada um está aqui nessa noite. Esse encontro foi marcado para quem está aqui. A gente sente falta, A gente de repente queria que aquela pessoa que a gente convidou estivesse aqui, mas Deus tem um encontro marcado com aqueles que estão aqui nessa noite. E eu acredito que foi uma peleja, aleluia, para você estar aqui como foi para mim. Eu, antes de sair de casa, irmãos, eu já estava sentindo desde ontem uma batalha, quando a gente estava se comunicando para estar aqui. E naquela comunicação que eu mandava mensagem, ela não conseguia visualizar, ver na hora. E eu cheguei a pensar que já não era mais essa quarta. Aí eu acabei desmarcando com ela, marquei com o evangelista, esteve aqui junto com o meu pastor na segunda-feira. Disse que o trabalho foi muito abençoado, igreja muito abençoada, como a nossa irmã falou aqui, uma igreja grande, com capacidade, para que Deus venha trazer mais almas. Amém. Isso bem plantado, a missionária junto com a igreja bem plantado, bem semeado. Pode ter certeza que Deus honra, como ela já foi honrada aqui nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Meu pastor, junto com o evangelista Mário, falou que foi uma bênção o trabalho na segunda-feira. Glória a Deus, aleluia. E depois o evangelista falou: não, o pastor já te liberou, você vai sim, irmão. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deixa Deus te usar lá naquele lugar. Glória a Deus. E eu estava esperando um ônibus, irmãos, 6h30. Acredito que o motorista passou direto. Passou direto. Eu falei: Jesus, ele não me viu aqui não. E agora? Eu saí correndo atrás do ônibus, porque ele parou no ponto seguinte. E eu falei: Jesus, eu vou
Deus. É uma palavra bastante conhecida quando se fala de Abraão. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. Mas antes dele receber essa promessa do Deus Todo-Poderoso, nós vamos encontrar lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, se falando sobre Abraão. Abraão, ele era descendente da família de Tera, filho de Tera. Tera, família de Tera. Eles eram habitantes da cidade de Ur dos Caldeus. E se a gente for olhar, essa família de Abraão, eles faziam parte, era um povo nômade, uma família semitas, dos semitas, amorreus. Semitas vem de Sem. Sem era filho de Noé. Noé, nós sabemos muito bem a história de Noé. Noé, Deus viu graça em Noé. Quando a terra estava toda corrompida por causa do pecado de Adão e Eva, Deus vê graça em Noé. Em Noé, a Bíblia não diz na família de Noé. E Deus dá uma ordem para Noé, que ele viesse construir uma arca, porque ele iria destruir a terra com um dilúvio. Ele iria enviar o juízo dele, por causa que a terra estava toda corrompida por causa do pecado. E o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. Noé obedece à ordem de Deus, ser fiel, e constrói aquela arca para a proteção e salvação da sua família. Pedro, o apóstolo Pedro, ele vem dizendo que Noé ele era pregoeiro da justiça. Aleluia. Então eu entendo que enquanto ele estava construindo a arca, aquele lugar que ele está protegendo a sua família, guardando, salvando do juízo de Deus, eu entendo que Noé estava pregando a palavra de Deus. Eu fico imaginando o povo passando e vendo aquele homem construindo uma arca, pregando que viria o juízo de Deus, que iria destruir toda a humanidade por causa do pecado. Eu fico imaginando aquele povo que ainda não tinha visto uma chuva, aleluia, zombando, rindo, achando que aquele homem era louco. E nos dias de hoje não é diferente. Quando você prega a palavra de Deus, falando que Jesus vai voltar, muitos acham que nós cristãos, servos de Deus, somos loucos, que já se passaram mais de 2000 anos. Quantos crentes, quantos servos e servos de Deus que pregaram essa palavra já dormem no Senhor, já não estão mais aqui. Mas nós temos que continuar pregando, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. A palavra dele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa daquilo que ele prometeu. E a palavra do Senhor diz que veio o dilúvio e destruiu todos aqueles que estavam fora da arca. Mas aqueles que estavam dentro da arca, Noé e a sua família, eles foram preservados, eles foram guardados. E a palavra do Senhor diz que quando termina o dilúvio, a arca aberta, Noé sai, ele levanta um altar, ele adora o Senhor, mas ele planta uma vinha. E a palavra do Senhor diz que Noé, para ganhar tempo, ele se embebeda e fica nu. E a palavra do Senhor diz que são 3 filhos: Cã, Jafé e Sem. Cã e Jafé, eles olham para a nudez do seu pai, mas Sem não. Sem ele cobre a nudez do seu pai. E pelo fato dos outros fazerem da forma, terem atitude da forma que tiveram, eles são amaldiçoados por Noé. Mas Sem não, Sem é abençoado pelo seu pai Noé. E Abraão, ele é descendente, a família de Abraão é descendente de Sem. Eles são semitas. E a palavra do Senhor diz que Ur dos Caldeus era uma terra onde havia pessoas que adoravam, que serviam várias divindades, isto é, vários deuses. Havia muitos deuses na terra de Ur dos Caldeus, mas Abraão
família de Abraão, descendente de Sem, aleluia, filho de Noé, aquele que foi abençoado porque cumpriu a nudez do seu pai. Deus vê graça em Abraão. E eu já venho entender algo, irmãos. Abraão, a Bíblia não relata, a Bíblia não nos deixa um relato, mas eu venho entender que Abraão era diferente no meio daquela geração corrompida também. Deus sempre vê, aleluia, Deus sempre separa aquele que faz a diferença no meio da sua geração. Aleluia. E eu venho entender, queridos, nesta noite, que se você está aqui, é porque Deus viu graça. Não é porque você é melhor do que ninguém, nem eu. Não é por causa da condição financeira. Não é porque você é mais bonito ou mais bonita do que ninguém. É porque Deus viu graça em você. Assim como Ele viu Noé, assim como Ele viu em Abraão. Abraão, ele estava ali no meio daquele povo idólatra. Mas Deus escolhe separar Abraão. E Ele se revela para Abraão. No meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança, no meio daquele povo que Abraão, aleluia, convivia. E Ele se revela para ele. E Deus falava no meu coração: olha, filho, você vai levar essa palavra, porque vai estar, aleluia, lá na minha casa, pessoas que no meio da sua família eu escolhi. Pessoas que no meio da sua família eu separei. Pessoas que no meio da sua vizinhança, aleluia, eu separei. Que são escolhidos e escolhidas minhas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala, se revela para Abraão e fala: olha, eu vou te fazer uma promessa, mas você tem que ouvir a minha voz e obedecer. Olha, você sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu te mostrarei, Abraão, e eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoaram. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoaram. Em ti, Abraão, serão benditas todas. Não serão algumas, não. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Essa promessa, missionária Andresa, ela estava condicionada à obediência de Abraão. A obediência dele, de ouvir a voz desse Deus Todo-Poderoso e obedecer. Sabe por que muitas pessoas não tomam posse da promessa? Sabe por que muitas pessoas não vivem a promessa? Porque não obedecem. É porque não obedecem. Aleluia. Tem que obedecer. Tem que ouvir a voz dele e obedecer. E não importa o tempo, não importa o que você vier a passar no decorrer desse tempo da promessa, é ouvir, esperar e obedecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que Abraão ele sai. Ele sai com antes Abraão, ele sai com Sarai, sua esposa, com o seu sobrinho Ló, e com tudo, com a sua fazenda, porque Abraão ele tinha uma condição financeira, né, uma condição boa. E ele sai e ele vai para essa terra que Deus dá ordem para ele ir. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que no decorrer de todo esse percurso da promessa, Deus havia feito essa promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Mas atenta aqui, a esposa de Abraão é estéril. Chega num momento que eles começam a duvidar da promessa, porque diante da impossibilidade, como vai acontecer? De repente você está aqui nesta noite e diante da impossibilidade que está aparente diante dos seus olhos físicos, daquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu chamado, no meio da igreja, diante daquilo que você vê que é aparente, você acha difícil, você acha impossível, mas na própria palavra em Gênesis
aqui nessa noite. Tem alguma coisa possível? De repente as pessoas olhavam para você agora e falavam: essa aí na igreja é impossível. Essa aí na igreja é impossível. E olha você aqui. Diante das lutas que você passou, diante, aleluia, dos obstáculos, das adversidades que você passou e tem passado. De repente, muitos apontam e falam: ah, não vai chegar em lugar nenhum. Vai continuar de pé diante dessa luta. E olha você aqui. É o meu Jacaré que está aqui. É o meu Joé que está aqui nessa noite. Glória a Deus. E ela já estava avançada em idade. Abraão também. Mas não tem nada impossível para Deus. Ele está falando para você aqui nessa noite. Glória a Deus. Abraão chega a falar com Deus no decorrer da sua caminhada. Eles descem ao Egito por causa de situações que aconteceram. Mas, aleluia, Abraão com medo de ser morto. Olha a fraqueza humana, nós somos fracos. Mas eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus diz que quando eu estou fraco, eu estou forte. Você está forte, homem de Deus. Nós entendemos também que quando nós vemos as fraquezas dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nós entendemos que perfeito e santo é só Ele. Ele santifica através da sua palavra. Ele orou. No Evangelho de João, ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, a palavra que santifica. É a palavra. Ele pediu que Sara era irmã dele. Era minha irmã, mas ele mente. Aleluia. Mas ainda assim Deus conhecia o coração de Abraão. Como ele conhece o seu, como ele conhece o meu. E é por isso que nós estamos aqui. Nós falamos com Deus, mas nos arrependemos e a graça dele nos alcança. E a graça dele nos mantém de pé. Aleluia. Desde um determinado momento que eles tentam dar um jeitinho. Tinha Agar que era escrava. Olha, Abraão, assim como ela fez com Adão. Ah, mulheres. Ah, meu Deus. Nós temos que ser sábias, mulheres. Porque a mulher sábia, ela edifica. A mulher tola, ela destrói. E Sara, assim como Eva, ela chega no esposo e fala: vamos dar um jeitinho. Eu não posso ser mãe, não. Já estou avançada em idade, eu sou estéril. Você também já está avançado, meu esposo. Vamos pegar a escrava, vamos pegar Agar. Você deita com ela e tem um filho da promessa. Porque já que Deus falou que você vai ser o pai de nações, tem que ter um herdeiro, tem que ter alguém para poder dar continuidade à descendência. Não pode ser Eleazar, o servo, o escravo. E ele ouve a voz da mulher, como Adão faz. Ele deita no escravo. E hoje nós podemos ver a rivalidade lá, em Israel, o povo, as guerras. Nós sabemos que tem fundamento por causa da rivalidade, porque nasce Ismael, filho da escrava, filho de Agar. Ele não era filho da promessa. E como eles não souberam esperar, Deus está falando nessa noite: espera o meu tempo. Eu te prometi, eu vou cumprir o meu Deus. Espera porque eu vou fazer. Só um 40, espera com paciência no Senhor. Porque quando Deus vai dar um jeitinho sem ter foge do controle. Lá na frente ele pode fazer, entrar no controle dele. Mas
Mas agora vem a parte da prova. Quando Deus faz a promessa. Quando Deus entrega a promessa. O que será mais importante? A promessa ou o Deus da promessa? E agora Deus te coloca a prova, Abraão. O que é mais importante para você? Eu ou a promessa que eu te fiz? Ou a promessa que eu te entreguei? Será que você está disposto, Abraão, a entregar de volta aquilo que eu te dei? Será? Então a palavra do Senhor diz que no capítulo 22 de Gênesis aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Quando Deus nos chama, nós estamos à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui para atender o teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, para pregar, para evangelizar, para orar. Eis-me aqui, Senhor, para lavar, limpar a tua casa. Mas será que na hora que Deus te chamar para o sofrimento, para a dor, você está disposto a levantar tuas mãos e dizer assim para o Senhor: eis-me aqui? Será que você está disposto, disposta? E quando se fala aqui que Deus tenta Abraão, esse tentar não é tentar igual de Satanás, não. Porque a tentação de Satanás é para você cair em pecado. Então de Deus, ninguém tenta para cair. Deus, ele prova aqueles que ele ama. Com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai permitir a dor sem propósito. Deus não vai permitir luta sem propósito. Deus não vai permitir perdas sem propósito. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele vira para Abraão e olha: toma agora o teu filho, o teu unigênito, o filho da promessa, a quem tu amas. Ele amava Ismael também, mas Isaac era o filho da promessa. Aleluia. Vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto. Oferece ali um sacrifício sobre uma das montanhas que eu te dei. A palavra do Senhor diz que Abraão, servo fiel, servo temente, ele obedece, ele pega a jumenta, ele prepara a jumenta, ele chama servos dele, 2 moços, ele pega Isaac, ele levanta cedo de madrugada e ele vai. A palavra do Senhor diz que ele olha, no terceiro dia que eles estão naquela viagem, no terceiro dia ele olha para o lado daquela montanha, que ele sabia que ele iria sacrificar a promessa. E no terceiro dia ele olha para aquele lugar. Eu fiquei, irmãos, nessa madrugada que eu estava buscando a Deus para poder ministrar essa palavra, eu fiquei imaginando o psicológico de Abraão. Eu fiquei imaginando o psicológico desse pai. O filho que Deus deu, ele não podia ter filhos. A esposa não podia porque era estéril, estava em idade avançada. Deus dá a promessa. Deus dá o filho. O filho que através daquele filho, a promessa ia se cumprir porque através de Isaac. Aleluia. Haveria descendência. Pessoas seriam abençoadas através de Isaac. Mas agora está indo ele para poder sacrificar o próprio filho. Que Deus é esse? Se Deus de amor, se Deus que se revelou para mim, no meio do meu povo. Eu conhecia vários deuses. A minha família, o meu povo sacrificava crianças para esses deuses. Havia prostituição, havia tanta coisa, tanto pecado que é contra a santidade desse Deus. E agora esse Deus santo me pede o meu filho, que ele me deu em sacrifício. Porque nós estamos diante desse Deus santo que tirou muitos que estão aqui da prostituição, tirou muitos que estão aqui da idolatria, da macumbaria. E eu fiquei imaginando o psicológico de Abraão, porque ano passado eu fui acometida da depressão.
Por isso que Paulo ele fala da armadura de Deus, de colocar ali a armadura completa, o capacete da salvação, para poder o quê? Proteger dos dardos inflamados do diabo a nossa mente. Eu fiquei imaginando o psicológico de Abraão, porque se Deus é santo, como que ele vai requerer um sacrifício de um ser humano? Aleluia! E muitas das vezes o Senhor nos dá coisas, bens materiais, pessoas, Ele coloca pessoas na nossa vida, e depois o Senhor, Ele pede, Ele requer. Eu fiquei imaginando o psicológico de Abraão, porque quando eu tive a depressão, pastor, eu perdi muitas pessoas me abandonaram no processo, pessoas da família, amigos, pessoas de ministério. Eu glorifico a Deus pelas portas que têm que ser abertas agora, irmãos. Porque quando eu estava com saúde, eu estava bem, vamos dizer assim, portas abertas, e chamavam a irmã Cris para lá, para cá. Mas depois que a depressão chegou, e eu falei, Senhor, e a promessa? Há 13 anos atrás, o Senhor me tira de lá de Santo Antônio do Aventureiro. Não sei se vocês já ouviram falar. E quando eu fui alcançado pela graça de Deus, Deus fez uma promessa para minha mãe. Eu era dançarina de funk. E quando eu fui alcançada pela graça de Deus, Jesus me salvou, me libertou. Ele falou, depois de 3 anos de convertida, que eu seria uma missionária, que Ele iria me tirar de lá de Santo Antônio do Aventureiro, aquela cidade de Ele ia fazer com que eu viesse colocar a planta dos meus pés em muitas terras. Mas a planta dos meus pés, o Senhor ia libertar, o Senhor ia curar, ia transformar. Aleluia. E de repente a depressão chega. E de repente as pessoas somem. De repente eu me vi deitada numa cama, sem ninguém. E eu falei, Senhor, e a promessa? E eu fiquei imaginando o psicológico de Abraão e a promessa. A promessa morreu. A promessa matou a promessa, Senhor. Eu vou matar a promessa. E a palavra do Senhor diz que Abraão ele obedece. Ele leva Isaac, prepara o altar, tudo preparadinho. O filho ainda chega a questionar o pai: pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. Irmão, sabe o que Deus veio falar comigo? Vamos entrar aqui em libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes Deus permite certas coisas para tratar conosco. Tratar conosco. Às vezes Deus tem que tratar, que às vezes são coisas que impedem, atrapalham a nossa intimidade com Ele, que atrapalham, impedem a nossa salvação. Às vezes é um bem material. Aquele jovem rico, ele foi até Jesus e perguntou: olha, meu mestre, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer para entrar na vida eterna? Glória a Deus. Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem rico. Olha, você pega tudo que você tem, sua riqueza, e você dá tudo para os pobres, dá tudo, tudinho, e vem e segue. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele jovem muito triste, ele olha para Jesus triste, abaixa a sua cabeça, e ele vai embora, triste, porque ele sabia que ele ia ter que renunciar às riquezas, e o coração dele estava preso em quê? Nos bens materiais, na riqueza terrena. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ana, ela também estava. E Ana, ela fez um voto a Deus: olha, Deus, se o Senhor me deu um filho, varão. A gente tem que saber orar, né? Se a gente orar e colocar até detalhes, Deus, Ele é maravilhoso, poderoso, para poder fazer do jeitinho que a gente quer.
súplica dela. No tempo de Deus, ela foi mãe, ela teve filho. E ela obedeceu. Ela cumpriu o voto. E entregou aquilo que Deus deu para ela. Ela entregou de volta. Então, Deus muitas das vezes Ele nos prova. Será que eu glorifico a Deus que a irmã deu testemunho aqui que ela deixou a esposa em casa? Mas, pastor, tem muitas mulheres de Deus. Marido não quer servir o Senhor, ela abandona Jesus. Verdade. Ah, não, meu esposo não quer me acompanhar para a igreja. Eu vou ficar orando em casa. Na hora que ele aceitar Jesus, que ele quiser caminhar, eu vou para a igreja com ele. Ele vem comigo, eu vou com ele. Não sacrifico Isaac. Não entrego Isaac. Meu Deus. Abraão entregou. Entregou em sacrifício. Eita glória. Isaac. Eita glória. O amor dele maior estava no Deus da promessa e não estava na promessa. Deus disse que vai salvar tua esposa. Deus disse que vai salvar o teu esposo. Aleluia. Maior tem que ser o Deus da promessa e não a promessa. Continue caminhando, confiando que no tempo certo o Senhor Ele vai fazer. O teu filho está nas drogas, a tua filha que está lá fora do mundo. Deus é fiel para cumprir. Não importa eu ver minha família na igreja, eu vou para a igreja, vai para a igreja. Deus da promessa está aqui. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Entrega o teu Isaac nesta noite. Seja liberto, seja liberto de ser prendido, aprisionado, de ver que segurar o Isaac e não entregar ele sacrifício ao Senhor. Aleluia. Quantas pessoas, pastor, na madrugada o Senhor falando, missionária Andressa, que o Isaac, a promessa, é um cargo na igreja, é um título. Se o pastor não me consagrar, eu vou sair. Porque eu tenho a promessa. Deus me fez a promessa que eu vou ser evangelista, que eu vou ser missionário, que eu vou ser missionário na casa do Senhor. Pastor não me consagra, pastor não me coloca na frente da obra, às vezes por causa de uma oportunidade, missionária Andressa. Ah, eu não tive oportunidade naquele culto, eu não volto naquela igreja mais. Deus está dizendo nessa noite: sacrifica esse Isaac. Isaac, muitas das vezes, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho que foi louvado aqui. Mas nessa noite Deus está falando às vezes. É um sentimento. Sabe, às vezes o sentimento que a gente libera perdão para o irmão, às vezes um perdão até para quem está lá fora, que faz algo conosco, e às vezes está preso, está aprisionado, não entrega Isaac. Nessa noite Deus está requerendo Isaac. Deus está dizendo assim: entrega esse Isaac, sacrifique esse Isaac. Aleluia. Essa graça, essa glória dele aqui. Olha aquela graça. Deus está dizendo assim: todos nós temos um Isaac que precisamos entregar ao Senhor, entregar em sacrifício ao Senhor. Eu não sei qual é o Isaac, aleluia, que Deus está requerendo de você nessa noite, para que você venha entregar ao Senhor em sacrifício. Mas é noite de libertação. O Senhor está dizendo assim: quando você entrega, quando você entrega, Deus proveu o sacrifício. Deus sempre proveu o sacrifício. Porque quando Abraão, ele preparou, ele levanta o cutelo para poder sacrificar Isaac, o anjo do Senhor brava: não, não faça isso comigo. Não. Já havia um cordeiro prontinho ali. Já tinha um cordeiro preparado por Deus, para que Abraão viesse sacrificar aquele cordeiro no lugar do menino. O Deus da provisão está aqui nessa noite. Quando você entrega, Deus já tem a providência. Deus já tem a provisão. Eu não sei o que você precisa aqui nessa noite, mas o Senhor, eu já estou acabando, tá, pastor? Já estou concluindo. Nessa noite Deus só está dizendo assim: eu tenho a provisão para
liberar perdão, porque as feridas são curadas, são saradas. E só vai ficar cicatriz para você lembrar. Aleluia. É só cicatriz, assim como Jesus, ele tem as marcas. E ele se lembra de mim, de você. Quando ele olha para as marcas das feridas, que ele deu a vida por mim, por você. Posso fazer uma oração, pastor?